Oi gente, tudo bem por aí? Espero que sim. No vídeo de hoje, como vocês já leram no título, nós vamos bater um papo sobre a construção da nossa casa, né? O andamento da nossa obra. Esse vídeo está sendo muito difícil de fazer. Eu já tentei começar ele pelo menos umas 10 vezes, porque é difícil controlar as emoções nesse momento, sabe, gente? Eu tenho muita coisa para falar, eu não posso falar todas as coisas, eu tenho muita esperança que tudo se resolva e eu preciso posicionar vocês sobre o que está acontecendo. Eu estou recebendo muitas mensagens sobre o diário da obra, a gente se comprometeu a compartilhar com vocês a evolução a cada semana. Estávamos muito preocupados com a data de entrega da casa, porque a cada dia se aproximava mais dessa data e tinha muita coisa para fazer ainda pela frente. E vocês por aqui acompanhando todo esse processo. Enfim, gente, o que eu tenho para falar agora para vocês de forma direta, rápida e curta? Os serviços foram suspensos, a obra foi paralisada. Sim, gente, infelizmente, isso aconteceu há mais ou menos 10 dias atrás. Eu precisei desse tempo para entender o que estava acontecendo, buscar ajuda para solucionar os problemas, né? Para a gente buscar um acordo, para a gente buscar a solução. E eu vou contar para vocês um pouco do que aconteceu nesses dias, tá certo? Basicamente, como vocês estavam acompanhando aqui através dos vídeos no canal, nós tínhamos alguns serviços, né, algumas atividades nas quais eu estava desejando ali a conclusão antes de seguir com as demais atividades necessárias para a conclusão da obra da casa, né, da construção da casa. Essas atividades, elas foram acertadas com os envolvidos no ano passado. Então, pelo tempo em questão, essas atividades já deveriam ter sido finalizadas. Então, a gente veio postergando o pagamento das demais atividades com o objetivo de concluir as medições anteriores, assim como estipulado no contrato, né? Que toda medição, quando concluída, ela deveria passar por uma vistoria de conclusão de ambas as partes, uma reunião com o relatório do serviço, e aí sim, posterior a isso, o pagamento da próxima medição para a sequência, né? Para o andamento aí da obra. Então a gente chegou num ponto que para a gente era muito necessário a conclusão das medições anteriores, né? Medição 4, medição 5, medição 6. Alinhamento, é claro, de todas as pendências, porque no decorrer de uma obra, sim, surgem novas possibilidades, surgem mudanças, novos planos ou possibilidades mais fáceis também, nas quais são oferecidas pra gente. E aí, através de uma negociação, de um diálogo, de uma conversa, a gente vai se entendendo e tocando a obra dessa forma, né? Então, era assim que estava sendo feita até o ano passado, pagamento através de medição. Só que no ano passado, eu, em comum acordo, autorizei a antecipação de alguns serviços, de algumas atividades, essas quais eu desejava a conclusão também, não apenas dessas atividades que eu antecipei, mas também de alguns serviços das medições anteriores, né, que já tinham sido acertadas antes das antecipações. Então eu cheguei a falar com vocês, né, que eu precisava que o embolso da casa fosse todo finalizado, o requadro também era algo importante, que tudo isso ainda faz parte de alvenaria, né, daquela parte ali cinza da construção de uma casa, para aí sim a gente avançar para a parte de acabamento. Então eu estava ali na dependência da questão de embolso, reservatório de água de captação de chuva, porque quando a gente construiu a cisterna lá da frente, eu contratei uma cisterna de 10 mil litros de água.
Só que, devido ao solo, o problema do solo, não tinha como aprofundar mais. Pelo menos as pessoas que estavam envolvidas, né, na obra me passaram essa informação. E como eu sempre confiei e acreditei muito no técnico, no profissionalismo das pessoas envolvidas, eu aceitei a opção que ele me deu, que era construir um reservatório menor de água potável. E aí, nos fundos da casa, perto da piscina, no outro solo, ou então até eu cheguei a comentar com vocês essa opção também, que eu estava decidindo qual que era melhor, mas que depois eu tinha aceitado colocar um reservatório, tipo uma caixa d'água, sabe, gente, aqueles reservatórios de água em cima da laje do banheiro, desde que não ficasse muito baixo a laje do banheiro, mas que poderia ficar ali também um reservatório mais simples para captação de água de chuva, que esse reservatório ia compensar o reservatório menor que foi construído na frente, e aí eu não teria nenhum retorno, reembolso de valor pago, sabe? Porque, gente, o dinheiro sempre anda na frente. Para fazer os projetos, a limpeza do terreno, eu paguei antes. Então o pessoal foi lá, fez toda a preparação, né, do solo, da obra, o planejamento, e assim sucessivamente. Eu paguei depois a fundação, o pessoal foi lá, fez toda a fundação, aí depois a parte de tijolamento e por aí se vai, né? Então o dinheiro sempre anda na frente. Os valores são valores, né, expressivos. Mas até então estava tudo certo, porque havia uma comunicação onde a gente relevou muita coisa, como por exemplo a construção da piscina, que nós pagamos, se eu não me engano, foi na segunda medição que entra reservatório, deixa eu só confirmar. É isso mesmo, junto com a fundação, na segunda medição, em maio, eu paguei a piscina, o reservatório. E aí, gente, a piscina, ela não foi construída, né? Fizeram a cisterna, porque reservatório e piscina era a mesma coisa, entendeu? Fizeram a cisterna numa capacidade menor e aí falaram, não, a gente vai construir a piscina no momento mais oportuno. Eu posso construir a piscina lá com embolso? Que embolso, por exemplo, era a medição 7. E essa medição, ela iniciava em outubro. Eu falei, não tem problema. Se é melhor assim, você é o responsável pela obra, você tem entendimento da parte técnica. Eu desconheço todo o melhor processo, o melhor passo a passo, a melhor sequência de uma construção. Então eu entreguei toda a autonomia para as pessoas envolvidas ali, achando que seria a melhor coisa que eu poderia fazer. Então paguei a piscina, ele focou em outras coisas, né? E ficou de fazer a construção da piscina depois. Só que o que aconteceu? Foram ficando vários serviços de outras atividades, uma parte para trás, né? Embolso da lavanderia, platibanda, o beiral da laje, o requadro da casa, algumas partes também de embolso da parte interna da casa, enfim. E isso acumulou. Isso gerou uma quantidade de serviços acumulados, na qual começou a nos incomodar por segurança também, né? Porque a gente já tinha pago por aquilo ali. Se fosse só uma piscina, mesmo sendo um valor super considerável também, era só uma piscina, era mais fácil de resolver. Quando a gente viu muitas atividades ficando na pendência, a gente falou, não, peraí, vamos dar uma respirada, zera essas pendências para mim, me dê prazos, né, para a conclusão desses serviços, para aí sim a gente seguir. Eu comecei a me sentir insegura, até porque a parcela que eu tinha para quitar em janeiro era uma parcela altíssima, então eu queria ter mais segurança nesse processo, né? Então a gente começou a ter algumas divergências. Ou seja, a parte contratual ali que dizia você precisa terminar uma medição para iniciar outra, começou a não fazer mais sentido, né? E a gente ficou cada vez mais inseguro com isso. Porque como que eu vou antecipar esse valor todo se eu tô cobrando ainda a finalização de pequenas outras coisas? E que para mim era passado que seria muito rápido, como por exemplo a hidráulica, onde me falavam que é apenas conexão, a gente conecta isso aí em 2 dias. E quando eu comecei a cobrar e exigir a conclusão desse serviço, eu vi que não eram só 2 dias necessários, sabe? Precisava de muito mais. E aí eu falei, não, então tenho certeza que agora a gente precisa segurar um pouquinho as medições posteriores para a gente dar conta do que está em andamento, né?
Só que o outro lado não entendeu assim e me fazia sentir a todo tempo que o serviço estava muito além do cronograma de pagamento, do valor, né, pago pela obra. E isso me fazia sentir muito mal, sempre em débito. Uma situação assim que se tornou desgastante. A gente chegou a bater esse papo ali. Toda vez que você fala isso, eu sinto que eu tô devendo. Isso não é legal. Eu tô com todos os pagamentos em dia. E eu antecipei muito mais, né? Em atividades antes do prazo para a gente ganhar tempo, para o serviço fluir melhor, para você também se organizar. Só que diante disso tudo, eu sempre queria o que, gente? O que toda pessoa que está construindo a sua casa, que tem uma data para mudança, quer. Que é a sua casa, a chave, né, para você entrar, o prazo cumprido ali do contrato. Então eu fazia tudo para gente se entender, para a obra seguir, para não acontecer o que aconteceu agora. A minha intenção era o que, gente? Eu queria pagar, mas eu queria como entrega, né, as chaves na data combinada. Quando chegou em novembro, eu tive um bom mês de trabalho e financeiramente foi um mês produtivo para mim. E eu disponibilizei esse valor para antecipação de algumas atividades nas quais me solicitaram, dizendo que eram importantes e necessárias para o andamento melhor da obra, para o andamento melhor de algumas atividades, de alguns serviços, até mesmo os serviços pendentes, por exemplo. Então eu fui lá e perguntei, o que você precisa agora? Vamos antecipar o telhado. Aí eu fui lá, fiz o pagamento da antecipação do telhado, isso em novembro. Só que quando chegou em janeiro, o telhado ainda não estava pronto. Nesse período todo, eles foram fazendo beiral, eles continuaram a trabalhar, gente, eles foram fazendo beiral, foram fazendo a platibanda, só que isso não era o serviço do telhado, não contemplava esse valor do telhado. Essa parte eu já tinha pago muito antes, né, o serviço de alvenaria, de laje ali, beiral, laje, platibanda, mas tudo bem, eu antecipei o telhado para produzir mais, então eu fui lá, antecipei o telhado e me coloquei à disposição de, se precisar antecipar mais alguma coisa, a gente poderia fazer essa análise. Me solicitaram antecipação do forro com o restante da hidráulica, né? Me pediram um valor e me disseram que com esse valor seria possível a compra de disjuntores, de fiação, de todo o material do forro para fazer essa atividade. E eu fui lá, antecipei essas atividades também, justamente para uma fluência melhor da obra. Ele me explicou que andando com mais atividades em paralelo, ele conseguia ter uma fluência melhor da obra, ele conseguiria resolver melhor os problemas, que ia chegar numa fase que assim seria melhor. E eu, como sempre, vocês acompanharam aqui, eu sempre confiei muito no profissional, eu sempre confiei muito no que ele me disse e eu continuo acreditando. Então eu disponibilizei o valor do forro e da elétrica também, para que ele pudesse dar esse andamento melhor, como ele me ofereceu na minha obra, e para que a minha obra tivesse uma melhor fluidez também, né, com as atividades em paralelo ali, conforme foi me oferecido, me explicado no momento. Então, depois disso, a gente também negociou um valor sobre as pedras. Vocês acompanharam aqui, nós saímos para fazer teste, para conhecer a pedra pessoalmente. Eu recebi amostras desse fornecedor para a gente analisar, gravei tudo para vocês, escolhi as pedras. Ele me deu upgrade nessas pedras também, porque teve uma possibilidade dele adquirir com um preço diferenciado. Ele falou, se nesse momento você me antecipar 50%, eu consigo te dar o upgrade e você vai ter uma pedra melhor para sua casa. E eu fui lá e antecipei os 50% de todas as pedras da casa. Ele me trouxe essa possibilidade, eu confiei novamente, né, no seu profissionalismo, na sua palavra, e fiz o pagamento dos 50%. Ok. Só que quando chegou em janeiro, eu comecei a me sentir muito insegura. Então eu comecei a cobrar por todas as atividades pendentes, né? Eu falei, olha, em janeiro a gente tem essa parcela muito alta, vamos ver se a gente consegue diluir por semana, para que você tenha essa fluidez na obra e para que eu também tenha essa fluidez financeiramente falando, né? E aí ele falou, não, ok, nós acertamos ali, se eu não me engano, 5 parcelas, a gente diluiu, sabe? Eram 5 semanas, diluímos em 5 parcelas. E aí eu paguei a primeira, cheguei a pagar ainda assim a primeira, sabe?
Só que quando eu vi o andamento da obra naquela semana, eu falei assim, não, eu preciso que eles me entreguem também os serviços. Só assim eu vou dar continuidade nos pagamentos, sabe? Isso está em contrato, né? Eu estou respaldada ali de forma contratual. Eles precisam terminar o que ficou para trás para a gente seguir para frente. E aí eu falei que eu não ia mais fazer os pagamentos enquanto as medições anteriores não tivessem sido finalizadas, e também as antecipações, né? Porque a gente tinha um prazo. Por exemplo, a programação de finalizar o telhado era em dezembro. Essa foi a proposta, né? Comprar a fiação, os disjuntores e o material do forro também era em dezembro. Em janeiro não tinha nada pronto. Em fevereiro também o telhado, nem o material que ele disse que compraria, estava na minha obra. Então eu falei, não, peraí, vamos segurar um pouquinho. Começamos a conversar e assim geramos alguns desentendimentos, né? Até que chegamos no momento, no finalzinho ali, na última semana de fevereiro, na qual a gente não conseguia chegar no entendimento de percentual de obra concluído com o percentual de obra pago. Eu estava cobrando as medições anteriores, as atividades, os serviços das medições anteriores, e a gente não conseguiu chegar nesse entendimento. E a gente acionou nossos advogados, ambas as partes, para que essa comunicação e entendimento ficasse mais palatável para todos, sabe? Então, gente, o que eu tenho para falar para vocês nesse momento? É que a obra está suspensa e nós estamos em fase de conciliação para tentar buscar uma solução e um entendimento sobre o tema. Também posso falar para vocês que todos os valores estão sendo apurados e estimamos uma diferença, um valor aí entre 100 mil reais, podendo ser mais. Eu me baseio ali pelo valor que eu paguei e o valor que eu deveria pagar até a medição 7. Então, até a medição 7, o valor que eu deveria pagar era X e o valor que eu paguei era Y. Então, a gente estima aí uma diferença de um pouco mais de 100 mil reais. Também não sabemos se conseguiremos terminar a nossa casa com os valores projetados para a obra, por conta desses problemas. Ou seja, gente, o saldo que sobrou para mim, eu não sei se eu consigo terminar a casa por conta dessa diferença de mais de 100 mil reais. Tá sendo muito difícil pra gente. Eu passei uma semana péssima, quase entrei em depressão, vontade de largar tudo, de desistir de tudo, querendo entender os motivos pelo qual eu deixei tudo isso acontecer. Eu fui não cobrando ali, medição a medição, a entrega das atividades, fui dando essa oportunidade de antecipar, de flexibilizar, por conta da explicativa de melhor fluidez da obra sendo feita assim, né? E aí aconteceu da gente chegar nesse valor aí, que ainda está sendo apurado por ambas as partes, como eu falei para vocês. Agora estamos nessa fase de reuniões. Vai acontecer uma reunião entre os advogados, somente o meu advogado e a advogada dele. Depois os advogados e a minha presença, depois os advogados e a presença dele. E eu acredito que sim, por último, né, nós faremos uma reunião com a presença de todos, sabe? Os advogados estão negociando a melhor forma da gente resolver o problema, assim como eu também espero que tudo seja resolvido e que nós possamos encontrar a solução da melhor forma possível. E eu sei que vocês devem estar aí preocupados também com a questão da casa que a gente mora, o contrato que a gente tem de locação aqui, porque sim, ele está vencido. Nós tínhamos um prazo para a entrega da obra, que era 22 de abril. A outra parte se comprometeu de me antecipar um mês para 22 de março. Então eu tinha essa data com todo o meu planejamento aqui de entrega dessa casa, enfim, várias outras coisas.
e eu tô precisando me reorganizar diante a tudo isso. Falei pra vocês que foi uma semana difícil, uma semana conturbada, onde eu fiquei muito depressiva, eu não sabia o que fazer, eu não quis contar pra vocês de imediato, porque eu não ia conseguir colocar tudo que eu acho necessário aqui nesse vídeo. As emoções estavam afloradas, os sentimentos, né? Então eu preferi me resguardar, buscar essa ajuda, né? E eu confio muito nas pessoas que trabalham comigo, né? Assim como vocês acompanharam a todo tempo, eu confiando em toda a equipe envolvida na minha obra, o tempo todo falando para vocês, não, gente, fiquem tranquilos, a retirada do pilar está garantida pelo profissional. Isso aqui foi a melhor opção segundo o profissional e eu aceitei. A gente veio falando sobre isso a todo tempo. Porque quando a gente contrata uma pessoa, a gente precisa confiar no trabalho dela, né? Se a gente fechou um contrato, firmou um acordo, significa que ele te entregou ali, que ele te apresentou coisas que fez com que você escolhesse esse profissional para guiar, para conduzir sua obra, seu processo, enfim, seu trabalho, qualquer área que você esteja contratando aí alguém. Então, é muita base de confiança também, né? Enfim, gente, o que eu tenho para falar para vocês? Não tem muita coisa em relação à casa aqui, porque eu também não sei o que pode acontecer. Eu tô realmente assim esperando soluções, sabe? Aqui a gente tem um contrato vencido, uma negociação de boca para ficar mais 1 ou 2 meses. Já se passou 1 mês, então eu não sei por quanto tempo a gente vai conseguir ficar por aqui, mas eu não tô preocupada com isso. Eu entendo que a entrega da casa, uma mudança, agora é o menor de todos os problemas, sabe? Se eu tiver que fazer, se eu tiver que encarar, eu vou encarar e tá tudo certo, não tem problema. Eu tô focando a minha energia, as minhas forças pra gente encontrar a solução devida e necessária, né? A melhor forma da gente solucionar o problema da casa, porque lá é onde eu tenho empregado um valor alto e eu não posso deixar esse valor parado enquanto eu estou pagando aluguel, enquanto eu estou passando por todos esses problemas, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Eu vou posicionando vocês, eu vou contando para vocês o que acontecer depois dessa semana de reunião. Eu faço um novo vídeo na próxima semana para ir contando para vocês o que está acontecendo, tá certo? E assim, gente, esse tempo também que eu fiquei em off referente a esse assunto, que eu tirei para entender, digerir, buscar soluções, me trouxe também o entendimento de que se tiver que ser, será. Se não tiver, também tá tudo certo. Às vezes a gente acha que o nosso problema é gigantesco. Eu não estava entendendo por que isso estava acontecendo e me culpando, enfim. Só que, gente, todo mundo tem problemas. O importante é você querer buscar soluções para isso e estar disposta a resolver os seus problemas, a encarar seus desafios. Porque às vezes não era simplesmente para ser, sabe? E se não tiver que ser, não será. E se tiver que ser, vai acontecer, porque tudo na minha vida, antes de qualquer coisa, eu entrego para Deus. Então eu coloquei em oração, coloquei nas mãos de Deus e Ele vai me guiar pelo melhor caminho. Se eu tiver que mudar, se eu tiver que voltar para Rio das Ostras, se eu decidir voltar para o Rio de Janeiro, a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Eu vou posicionando vocês e eu quero que vocês saibam que sim, passei por uma semana péssima, aonde eu senti muito, mas que também eu tenho certeza que o melhor vai acontecer. Então, vamos esperar, vamos aguardar. Me coloquem nas orações de vocês, tá certo? E quando eu tiver mais alguma definição sobre o assunto, sobre essas reuniões, o próximo passo, eu venho compartilhar com vocês o que está acontecendo, tá? A gente vai falando aí dentro dos vlogs e vamos esperar que uma solução seja encontrada para a gente resolver esse problema da melhor forma, tá? Então eu queria vir aqui contar para vocês, explicar o porquê que a gente não tá tendo mais os vídeos da obra, a obra tá suspensa, eu tranquei tudo lá,
E vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias e eu volto para contar para vocês. Muito obrigada pela sua presença e companhia. Beijo, gente, enorme. Tô melhor, vou ficar bem, tá bom? Segurei a emoção porque eu não estava conseguindo gravar esse vídeo, mas deu certo no final. Já sinto um grande avanço porque eu consegui gravar esse vídeo colocando para vocês a situação e colocando a minha emoção de lado nesse momento, sabe? Então é isso, gente. Muito obrigada pela sua presença, companhia. Beijo, espero vocês no próximo vídeo. Tchau!